O texto se refere a muitos homens que faziam parte do Sinédrio, muitos homens importantes na época de Jesus, que não confessavam a Jesus como Messias, porque eles tinham medo de serem expulsos das sinagogas. Isso porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Confessar a Jesus hoje não é um problema. Confessar a Jesus não trará a nós uma perseguição política, religiosa, social. Pelo contrário, confessar Jesus hoje no Brasil faz parte do momento. Os artistas estão confessando Jesus, cantores estão confessando a Jesus. Mas naquela época de Jesus, confessar Ele como Messias, reconhecê-lo como Senhor, Deus encarnado, implicava em perder o status religioso que aqueles homens possuíam, implicava em perder os bens que aqueles homens possuíam. Eles poderiam ser perseguidos, eles poderiam ser apedrejados, mortos. Por isso eles não confessaram a Jesus, porque eles não queriam perder o que já tinham conquistado. E como hoje nós podemos confessar, todos confessam. Mas isso não significa nada, porque confessar só a Jesus de boca pode ser até bonito hoje. Mas agora, viver o que Jesus pede é a grande dificuldade que nós temos. E muitos religiosos, muitos cristãos das mais diversas denominações têm amado mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse amor pela glória dos homens, ela se torna notória quando nós olhamos para estas pessoas e vemos a ambição egoísta que elas possuem. Quando percebemos que elas usam a fé até mesmo para se beneficiarem, para se enriquecerem. Quando percebemos que muitos que confessam a Jesus Cristo amam o sistema, não lutam pela verdade, não lutam pelo estabelecimento da justiça, não lutam para que o próximo possa crescer. Permite que o sistema que as envolveu desde seu nascimento, que as estimulou a serem competitivas, que as estimulou a viverem não olhando para o outro, mas pensando em si mesmo, sempre tentando ser o melhor, sempre tentando ser o primeiro, sem estender a mão para ajudar o outro também a se tornar melhor. Um sistema que ele é perverso. Eu me preocupo porque nós que nascemos de novo, nós que declaramos a nossa fé em Jesus Cristo, somos chamados por Deus para a responsabilidade de trazer o reino de Deus à terra, para a responsabilidade de fazer com que o reino de Deus se manifeste. Nós muitas vezes não percebemos que somos fruto deste sistema. E não percebemos que ainda manifestamos e vivemos dominados por esse sistema, nós não somos capazes de romper com atitudes concretas. Nos calamos quando vemos pessoas sendo oprimidas. Nos calamos quando professores lutam por bons salários. Nos calamos quando policiais lutam por melhorias para eles, pela segurança de sua família. Nos calamos porque isso não nos afeta. E nós só buscamos justiça quando somos, de alguma forma, atacados, quando somos afetados pela injustiça. E aí então nós tentamos buscar justiça, mas nós não nos compadecemos da dor do pai que perdeu o filho, da dor daquela mãe que teve a sua filha atropelada. Não sentimos a dor do nosso próximo como a nossa dor, não choramos com o nosso próximo. E muitas vezes o nosso próximo está sentado ao lado do banco da nossa própria igreja. É necessário que nós
deixemos de amar este mundo. É necessário que nós deixemos de olhar para este mundo pensando que estamos construindo aqui a nossa casa eterna. Nós dedicamos tanto tempo de nossa vida para alcançarmos uma tranquilidade financeira, para podermos viver os nossos últimos dias bem. E eu não estou dizendo que é errado você buscar isto, mas às vezes nós perdemos tanto tempo, tanto da nossa força para isto. E muitas pessoas padecem ao nosso redor e nós não enxergamos. Muitas pessoas gritam aflitas e nós não ouvimos. Mas nós não queremos nos envolver com essas lutas. Por quê? Porque muitas vezes, ainda que inconscientes, nós amamos mais a glória dos homens. Nós queremos ficar no nosso cantinho. Não queremos ser incomodados, não queremos ser perseguidos, queremos apenas alcançar aquilo que nós sonhamos, que poderá nos trazer felicidade e paz. Somos dominados por um egoísmo. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus deixou tudo e saiu, não para construir templos, não para construir uma casa para Ele. Ele saiu em busca do perdido, Ele saiu para anunciar o Evangelho, para falar do amor a estas pessoas, para dar a elas esperança, uma nova vida. E foi isso que Ele ensinou aos seus discípulos, e foi isso que os seus discípulos fizeram. Seus apóstolos, seus discípulos, repetiram aquilo que Jesus fez. Eles não estavam preocupados em construir templos, eles não estavam preocupados em construir casas para eles, mas eles estavam preocupados em levar o amor de Deus e a salvação a todas as pessoas com as quais eles tinham contato. Que tipo de evangelho nós temos pregado? Que tipo de evangelho nós temos vivido? O mundo mudou, é verdade, mas a mensagem continua sendo a mesma. Nós devemos viver olhando para o céu e não para a terra. Mas também não podemos ficar só olhando para o céu, precisamos olhar para o nosso próximo. E aí, nós somos chamados não para estabelecer aqui grandes templos, grandes casas, chamados para olhar para estas vidas, para anunciar a elas o Evangelho, para mostrar o amor de Deus, para repartir aquilo que nós temos recebido pela graça de Deus. E é verdade que cada um de nós temos um chamado, um dom, um ministério. A uns foi dado o dom da liberalidade, pessoas que conseguem ganhar dinheiro facilmente, mas que não podem se apegar a isto, que não podem se apegar a este mundo, que precisam aprender que aquilo que Deus tem dado em abundância para eles, eles precisam distribuir em abundância. Aqueles que têm mais, têm 2 túnicas, repartam uma com o próximo. Foi isso que Jesus ensinou. Se você tem bife sobrando lá na tua mesa, dê para aquele que não tem. Não viva apenas tentando acumular tesouros aqui na terra. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Que tipo de igreja nós somos? Se apegar à glória dos homens, é se apegar-se a tudo que este mundo oferece, ao poder que este mundo oferece. É se apegar ao status que o mundo oferece. É se apegar a esse bem-estar que o mundo oferece. É se deixar ser levado pelo sistema, sem lutar contra ele. E se não somos perseguidos, é porque simplesmente estamos navegando junto com o sistema. Aceitamos todo tipo de injustiça do sistema e de alguma forma tentamos nos beneficiar disto tudo. E nossa nação, nosso povo brasileiro, somos um povo estranho. Nós reconhecemos que precisamos mudar as leis de nosso país, as leis tributárias. Nós reconhecemos mais o que nós fazemos para mudar, quanto nós lutamos para que isso mude. E talvez não lutamos por quê? Porque nós amamos mais a glória dos homens. Embora as leis tributárias sejam pesadas, mas nós encontramos brechas nas leis para nós podermos de alguma forma levarmos vantagem e enganarmos, ludibriarmos o governo
E fazemos isso porque amamos a glória dos homens. Nós amamos a glória dos homens quando nos calamos diante de uma sociedade corrupta. Quando nos calamos diante da injustiça que é praticada com professores, com policiais, com a sociedade. Não nos envolvemos no grito do marginalizado, do oprimido, porque nós não queremos ser perseguidos. Porque lá no fundo nós estamos bem acomodados, temos nossos bons apartamentos, temos nossos carros, temos as nossas conquistas, e nós não queremos colocar tudo isso em risco, não queremos colocar em risco a nossa família. Então nos silenciamos e aceitamos que o governo faça o que quiser, que os homens continuem praticando o mal e não sendo punidos por isso. Aceitamos que pessoas recebam salários miseráveis e não tenham condições de poderem estudar, de aprender, de investir em suas vidas, e permitimos que o sistema continue perpetuando a miséria. Mas como nós amamos a glória, quando nós somos egoístas, nós olhamos para nós e nos vemos numa situação melhor, nós nos silenciamos. Bom, alguns ainda tentam fazer o bem, o que não é errado. Investem em algumas ONGs, distribuem cesta básica. Isso é bom. A Bíblia diz que nós devemos ajudar os necessitados. Mas nós precisamos nos despertar para fazer com que a sociedade toda mude, para fazer com que o Estado trabalhe em favor da classe pobre, mas de maneira que seja justa. Eu não estou dizendo que não devam cuidar da classe mais alta. Mas eu e você, quem sabe está me ouvindo, que tem condições de pagar um plano de saúde, que tem condições de sustentar um bom carro, que pode de vez em quando comer no McDonald's, alguns vão aos Estados Unidos, alguns viajam para a Europa, gastam. Você não precisa da ajuda do governo. Mas há pessoas vivendo na miséria, e essas pessoas precisam muito da ajuda do governo. Mas o governo tem usado dessas pessoas e da sua miséria para fazer apenas propaganda, e nós precisamos lutar para mudar isso. Não podemos ficar acomodados no nosso bem-estar. Você percebe o que eu estou dizendo? Nós não podemos amar o mundo. Nós somos chamados para ser sal e luz para o mundo. Nós temos que aprender a viver como Jesus, desapegado dessas coisas terrenas, como os apóstolos que viveram desapegados das coisas terrenas. Nós precisamos sair e anunciar a verdade de Deus. É interessante que em toda a Bíblia Deus sempre olhou para os órfãos e para as viúvas com uma preocupação maior, porque essas pessoas não tinham onde recorrer nas suas dificuldades. Deus não mudou. E nós precisamos hoje olhar para os órfãos, para as viúvas, não mais as viúvas, talvez como naquele tempo, as viúvas daquele tempo, elas não tinham marido e elas não tinham condições de trabalharem, porque a mulher não tinha no mercado. Mas hoje muitas viúvas recebem pensão, hoje muitas viúvas podem até trabalhar. Mas nós vamos olhar para essa viúva que não tem condições de estudar. Isto é, são as pessoas que estão na sociedade marginalizadas, que não tem pai, que não tem um Estado, que não tem ninguém que os acuda, que os socorra. Nós precisamos olhar para essas pessoas. Nós precisamos sim criar ONG, nós precisamos sim distribuir cesta, nós precisamos fazer todas essas coisas boas, mas nós precisamos ir além. Nós precisamos ajudar essas pessoas a saírem desse sistema que as aprisiona dentro de uma vida miserável. Nós precisamos dar a elas a educação, nós precisamos investir na vida delas financeiramente, para que elas possam fazer bons cursos. Nós precisamos investir espiritualmente.
acima de tudo, apontar e mostrar para elas o reino de Deus. Hoje é tempo de nos rompermos. Hoje é o tempo de abandonarmos a glória dos homens, de colocarmos o reino de Deus acima de todas as coisas em nossa vida, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos segundo o teu coração. Ajuda-nos a desapegarmos da vida material, temporal, a não sermos apaixonados pelas concupiscências deste mundo. Ajuda-nos a ir contra a maré, a ir contra o sistema, a este mundo que jaz no maligno, segundo a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a abrir nossa boca e lutar pela justiça, pela verdade, ainda que isso possa custar a nós perseguições, ainda que possa custar a nós cadeias, mas ajuda-nos, Senhor, a ser luz, a ser referência para a cidade, para as pessoas que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o compromisso, esse chamado que o Senhor nos deu, na sua integridade, na sua complexidade. Não podemos ficar amando a glória dos homens. Aquelas pessoas não querem confessar Jesus porque amaram a glória dos homens, o status que eles possuíam, os bens materiais que eles possuíam, que eles poderiam perder se confessassem a Jesus. E hoje, mesmo confessando a Jesus, mas o que a nossa confissão tem produzido de prático em nossas vidas e em nossa sociedade?